Olá meu povo, Raid aqui e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre aquelas plantas que só tem aura. Mas assim, é só ter aura mesmo. Você olha pra planta e fala, caralho, essa planta deve ser foda. Mas na hora que tu vai jogar, só não rola. A planta é uma bosta, assim, 10/10 o design. Mas a gameplay parece que não foi tão bem pensada assim. E assim, dá uma tristeza, né? Já vai um spoiler aí, porque por exemplo a carnívora. Você olha pra carnívora, cara, que planta boa, que planta incrível. Mas você vai jogar com ela e assim, ela é lenta, ela é desengonçada, ela não faz o papel dela muito bem. Então é decepcionante você ver aquele design tão bom ser desperdiçado. E como eu não gosto só de reclamar, também vou falar como deveria ser feito para essa planta ficar útil, mantendo o design e a ideia dela. Então vocês aí que estão trabalhando no Plants vs Zombies Replanted, ou que é modder, já pega o papel e caneta aí e vai anotando que isso aqui seria muita melhoria de qualidade de vida, deixaria essas plantas muito boas. Eu sei do que eu tô falando, pode confiar. Você aí que tá assistindo o vídeo, que ainda não é inscrito, pode confiar e se inscrever também, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Já compartilha com seu amigo que também é fã de PvZ, dá like, ativa o sininho e bora pro que importa. Carnívora. Como eu já comentei sobre ela aqui, vamos começar por ela, a carnívora. Como todo mundo já tá cansado de saber, ela demora 42 segundos entre morder o zumbi, mastigar, engolir e estar pronta pra morder outro zumbi. E a maioria das pessoas aponta este como o principal problema dela. E meio que é, mas não necessariamente só isso. O problema real tá que ela tem o mesmo cooldown pra todos os zumbis que ela come. E normalmente quando o zumbi chega nela, ele já não é mais aquele zumbi inteiro, sabe? Já não é o zumbi do balde que ele era no início da fileira. Agora ele já é um zumbi de um bracinho, né? Já não tá mais aquelas crocâncias todas, mas uns 2 tiros da sua disparervilha já mata ele. E aí a sua carnívora vai dar uma bocada nele e vai demorar fucking 42 segundos. Tipo assim, 2 tiros de disparervilha fazem o mesmo efeito que 42 segundos na Chomper. Você tá entendendo onde é que tá o problema? Então algo que melhoraria muito o design da carnívora seria ela ter um cooldown específico pelo HP do zumbi. Chegou aquele zumbi do balde, full HP, não tomou uma ervilhada na cara ainda, a carnívora vai morder ele, justo demorar 42 segundos pra comer outro zumbi. Mas quando for aquele zumbi que ele já foi o zumbi da escada, há 20 anos atrás, sabe, no início da fileira, quando o mundo era outro, mas ele chegou lá com um bracinho só, aí é justo que demore, sei lá, 10 segundos, 5 segundos, 7 segundos, alguma coisa bem inferior pra que ela seja de fato efetiva, porque a maioria dos zumbis que vão chegar nela vão estar em estado decrépito já. Eles não terem tido esse carinho com as especificidades dessa planta fez com que ela fosse uma bosta, assim, ela só tem aura, ela é muito bonita, ela é muito legal, mas ela não é útil. Ervilha gelada. Ervilha gelada. Essa daqui ela tem um problema de que ela não é necessariamente tão ruim e inútil quanto as outras, mas ao mesmo tempo ela tem um design bom demais pra fazer só o que ela faz. Assim, fazer só o que ela faz em relação ao que o jogo te dá depois, sabe? Ela é muito legal, ela é uma boa planta de suporte, ela vai dar slow no zumbi que ela estiver batendo. Mas aí mais pra frente no jogo você vai ter acesso ao milho, que apesar de bater mais devagar, dar menos dano, o CC dele é muito mais forte do que o da disparervilha gelada. E além disso ele é bem mais barato, ele custa 75 sóis a menos do que a ervilha de gelo. Então a partir do momento que você desbloqueia o milho, você já não usa mais ela. E se parasse por aqui já tava bom, tipo assim, já era o suficiente pra ervilha de gelo estar nesse vídeo. Só que ainda tem a melampulta gelada, que vai dar exatamente o mesmo CC que a disparervilha de gelo, só que em área. Ela vai bater em 3 quadrados e com um dano massivo, o bagulho é bizarro. Acaba a disputa, sabe? É uma planta que não é barata, a disparervilha de gelo não é barata, e que tem várias outras plantas que vão fazer muito melhor do que ela no jogo. Essa daqui, pra deixar ela útil, tem 2 caminhos que dá pra você ir. Ou ela fica mais barata, sabe, 125, 150 sóis, ou ela passa a dar dano reduzido em área e dar slow em área no quadradinho dela. Tipo assim, não dá aquele slow espalhado igual da melamputa de gelo, mas dê pelo menos um daninho e um slow em área naquele quadradinho que ela estiver batendo, sabe? Assim, já melhoraria muito a planta, ela já ficaria quase meta, talvez um bom suporte de início de jogo. Hipnogumelo.
O Hypnogumelo ele vai sofrer de um problema bem parecido com o problema da carnívora, que é que quando o zumbi chega nele, ele já tá todo capenga. Mas no caso dele, que é uma planta de uso único, isso ainda é pior do que no caso da carnívora. Você vai gastar 75 sóis pra um zumbi que um dia, há muitos anos atrás, foi um zumbi do balde, mas que agora tá todo capenga, sem um braço já. Dá uma mordida nele, virar seu aliado e aí tomar 2 tapas de um zumbi casaco marrom que tava atrás dele e que por isso tá com mais HP, e aí morrer. E no caso do Hypnogumelo, eu considero até mais triste do que no caso da carnívora, porque ele além de ser esteticamente bonito, com aquela aura de cogumelo hipnótico, ele também é mecanicamente provavelmente a planta mais divertida do jogo. Ele transforma um zumbi inimigo em um aliado. Vocês não têm noção do tanto que eu queria que isso aqui fosse útil na gameplay de fato. Para que isso acontecesse, eu só vejo 2 possibilidades. A primeira seria ir de 75 sóis para 25 sóis e ter um cooldown rápido ao invés de lento. Isso faria com que ela deixasse de ser aquela planta que você tem que saber a hora de usar e passasse a ser aquela planta que você não é muito punido por usar ela errado. Não necessariamente usar errado, né? Mas, por exemplo, usar ela lá na frente da fileira e mesmo assim não ser punido. E a outra forma seria deixar ela com a mecânica parecida com a da cebola. Deixar ela ser uma planta defensiva, mas que não é tanque de fato, sabe? Você poderia usar ela como uma planta defensiva, ofensiva ao mesmo tempo e que dura um tempinho a mais. Isso deixaria ela muito divertida e, na verdade, seria até melhor do que a opção de deixar ela com baixo custo e baixo cooldown, porque assim você aproveitaria melhor ela. Eu torço muito pra que algum dia em algum jogo eles façam algo nesse sentido e deixem o Hypnogumelo melhor, porque eu gosto muito dele. Assim como eu torço muito pra você já ter deixado o like e comentar aí embaixo qual que é a sua planta favorita. Abóbora. Cara, o Smash, o problema dele é que a área que ele vai cobrir tem uma planta que é liberada antes dele e que é muito mais eficiente que ele. Ele seria uma planta de one shot de early game, né? Aquela planta baratinha de early game pra você defender o zumbi que passou pela sua defesa que ainda não tá bem formada. Ou se não, pra ter uma forma de defender os seus girassóis no início do jogo que seja barata, pra que você consiga colocar mais girassóis mais rápido e gerar mais sóis na partida. E o concorrente dele é só a batata mina, tá ligado? Que é o Gold. Não dá pra competir, cara. É metade do valor, faz praticamente a mesma coisa e você só tem que ter, sei lá, meio neurônio a mais pra você utilizar. E esse, pra ser sincero, eu não sei muito bem como você consertaria ele, porque se você diminui o custo, vai pra 25 sóis e aí você inutiliza a batata mina. Mas aí você vai fazer o que além disso? Vai fazer ele ter dano em área? Aí ele vai ficar roubado demais e parecido com outras plantas. Você vai fazer ele dar mais de um hit? Talvez seja justo, mas aí também inutilizaria a batata mina de novo. E ele já tem um tempero a mais que é bater pra trás, então isso já é interessante, já é algo a mais que ele faz que a batata mina não faz. O fator dele ser instantâneo também é legal, mas vocês estão pegando o ponto de que na parte do jogo em que ele é importante, isso não faz diferença? E a batata mina é melhor por ser mais barata? Eu sinceramente não sei o que eu mudaria nele, deixem aí nos comentários o que vocês mudariam. Alga marinha. Alga marinha. A alga marinha ela vai ter um problema bem parecido com o Smash, mas ainda assim de uma forma diferente. O problema do Smash é que tem alguém melhor do que ele. A alga marinha não tem essa competição, mas não vem zumbis na parte da água no início do jogo. E ela é barata por esse motivo, pra você conseguir lidar bem com os zumbis no início do jogo. Então o design, que é legal, é basicamente a batata mina, só que instantânea e pra água, não é aproveitado por questões do jogo em si, sabe? Se eles colocassem mais zumbis vindo na água no início do jogo, ela seria muito boa. Só que eles não colocam. Começa a ter zumbi na água num ponto em que já estão vindo hordas, e ela não é boa pra horda, assim como a batata mina não é feita pra lidar com horda. Então aqui o design das fases tinha que ser refeito e não o dela, porque ela é boa, ela é perfeita. Mas os caras, quando foram desenvolver as fases, não fizeram de uma forma que ela fosse útil nas mesmas. Ralapenho. Pimenta, jalapeno, cara, essa daqui tem um dos melhores designs do jogo de longe. Pimenta, fogo, explosão, limpar a lane inteira, a cara dela de que tá puta com a vida, e o problema dela tá na direção na qual ela limpa uma linha inteira. Muito dificilmente você vai tirar um proveito real de limpar uma linha na horizontal. Normalmente a sua linha de defesa vai fazer com que os zumbis se acumulem na vertical. Então você limpar uma linha na horizontal, basicamente vai tirar só uma linhazinha de uma horda
rodada final ou algo assim, o que não é útil. E problema simples, solução simples. Bota ela pra dar dano em cruz. Pode até aumentar o custo, sabe? E é importante que ela não dê dano só na vertical também, porque aí ela não seria muito útil contra o carro de gelo, que é a maior utilidade dela. Então um dano em cruz com, por exemplo, 200 de custo seria ótimo. Caso você queira pagar um custo mais alto, você teria provavelmente uma das melhores plantas de IK do jogo. E essa foi a última planta que só tem aura e não tem gameplay no vídeo de hoje. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Então deixa o like, deixa um comentário aí de que planta você também acha que tem muita aura, mas na hora de usar ela é meio bunda. Se inscreve, ativa o sininho e é isso. Até a próxima.